Você já parou para pensar no impacto que terá na vida dos seus filhos? Será que, sem perceber, você está sendo um fantasma na vida dele? Ou você está construindo um legado que vai guiar ele para o futuro? A verdade é que, gostemos ou não, a gente deixa uma marca profunda na vida dos nossos filhos. E o que você faz hoje pode ecoar na vida deles por décadas. Bruce Springsteen disse em seu show na Broadway: na vida dos nossos filhos somos fantasmas ou ancestrais. Eu li essa parte no livro Diário Estoico. E ela me fez refletir assim, profundamente sobre o tipo de pai que eu quero ser. E assim, mais do que isso, é sobre o impacto que eu quero deixar na vida da minha filha. Depois que eu li isso aí no comecinho do livro, O Pai Estoico. E eu pensei, pô, acho que dá pra fazer um vídeo sobre isso. E o trecho lá é uma página só, mas assim, eu refleti muito ainda sobre esse trecho, que eu pensei, não, acho que vou dar para transformar isso em um vídeo, acho que vai ficar bacana. E eu vou explicar para vocês, né, compartilhar com vocês a diferença do que significa ser um fantasma ou um ancestral, que é o que ele explica lá. Dá pra gente trazer um exemplo real disso usando a vida do Barack Obama, né? Que ele, na biografia dele, ele tem uma parte lá que ele fala muito sobre isso, não exatamente ele usou essa palavra, ancestral ou fantasma, mas ele citou lá que ele não queria cometer os mesmos erros que o pai dele cometeu com as filhas dele. Então assim, ele acaba mostrando que a gente pode quebrar esse ciclo para a gente acabar se tornando guias, né, para os nossos filhos. Então vamos lá, vou começar explicando o que significa ser um fantasma ou um ancestral. O fantasma, ele significa ser aquele peso invisível ali que a gente carrega. Ser fantasma na vida dos seus filhos não significa ser apenas que você está apenas ali ausente fisicamente. Muitas vezes a gente até está presente, né, no corpo, mas na alma, assim, tá bem distante. Vou citar para vocês agora alguns exemplos disso, que é aquele pai que chega em casa, mas passa o tempo todo no celular, fica lá, mas ele sequer olha nos olhos dos filhos. A mãe, ela ama profundamente os filhos, né, mas nunca diz, eu te amo, nunca demonstra ali aquele afeto, porque ela nunca ouviu isso, e então ela não tem esse costume, ela não aprendeu isso, então como que ela vai passar para os filhos dela, né? Também tem aquele exemplo do pai ou a mãe também, que projeta aquelas suas inseguranças no filho. Ela não conseguiu ser aquilo, ou o pai também não conseguiu ser aquilo, ter aquela profissão, então ele fica projetando aquilo lá, fazendo que o sonho dele fosse o sonho do filho, mas acaba que o filho não quer e ele não vai, acaba que você fica sendo um fantasma, assombrando ali o filho, querendo que ele faça aquilo que você quis, mas você não conseguiu. Mas agora é a jornada dele, agora não é a sua jornada mais. Ser um fantasma é deixar que os seus traumas, né, suas dores, suas frustrações, se tornem uma herança emocional dos seus filhos. É como se você estivesse passando um fardo invisível de geração em geração. A gente não pode fazer isso. E assim, o problema de ser um fantasma é que mesmo quando você acha que não está fazendo nada de errado, você está ali deixando um vazio. E esse vazio, muitas vezes, ele dói mais do que a presença, do que você está fazendo algo ativamente errado, entendeu? Já o ancestral, ele é meio que um guia, que ele, tipo assim, ele vai libertar e vai inspirar. Você está servindo ali como um guia que vai libertar e inspirar seu filho. O ancestral, ele não trata de você ser perfeito. Ele ser exatamente o que eu falei, o guia, né? Ele reconhece ali os erros dele, aprende com eles. E assim, acima de tudo, ele mostra que seus filhos, eles podem ser melhores do que você foi, e não que você deveria ter sido também. Um bom exemplo de atitude de pais ancestrais, eles sabem pedir desculpas quando erram. Isso aí é importantíssimo, porque ele ensina humildade e respeito. Pais que incentivam também a autonomia dos filhos, mesmo que isso signifique deixá-los falhar de vez em quando. Deixar os seus filhos falhar de vez em quando é muito importante para eles amadurecerem e criarem essas responsabilidades e saber que é possível falhar e que tá tudo bem, todo mundo falha, todo mundo erra. Outro exemplo bom é aqueles pais que criam um espaço seguro para conversas difíceis, né? Que é muito importante, porque isso mostra que os sentimentos, eles não são fraquezas, e que você passa uma certa segurança para o seu filho, para ele querer conversar com você sobre qualquer coisa. O ancestral, ele não é alguém que nunca erra, ele é alguém assim que tem coragem de enfrentar os próprios fantasmas, né? Porque você já se cura daquilo, para que seus filhos não precisem carregá-los. É basicamente isso. Ser ancestral é plantar sementes de sabedoria e amor. Voltando lá no Barack Obama, na história pessoal dele que ele conta no livro, né? Ele cresceu sem um pai presente. Ele fala que o pai dele era um cara fantástico, era um homem fantástico, só que ausente. O pai dele separou da mãe dele quando ele tinha 2 anos e ao longo da vida dele apareceu pouquíssimas vezes. Quase não via ele. Essa ausência
acabou criando nele um vazio profundo. Ele cresceu com muita mágoa, com perguntas que não tinham resposta, ele não conseguia responder. É tipo aqueles sentimentos não resolvidos, sabe? Aquele sentimento de abandono, é algo que marcou ele por muito tempo e que ele poderia passar isso, acabar passando para as filhas deles, né, de geração em geração. Mas aí que está o ponto mais importante. Apesar dele poder ter repetido esse ciclo e acabar que é o que a gente vê que acontece, ele se tornado um fantasma, né, para as filhas dele, ele escolheu de forma proposital, óbvio, ele pensou isso, que ele ia fazer diferente, que ele não ia ser aquele mesmo fantasma que o pai dele foi. Mesmo sendo presidente dos Estados Unidos, provavelmente é a agenda mais apertada do mundo, provavelmente. Né, mais apertado, mais exigente do mundo. Ele priorizou estar presente na vida das filhas. Então, assim, ele fazia questão de jantar com elas toda noite. Pouquíssimas noites ao longo dos mandatos dele, ele não jantou com as filhas dele. Ele participava ativamente, ouvia, conversava, ele sempre estava presente na vida das filhas dele. Ele gostava, ele ouvia, ele conversava, né, ele orientava, ele era efetivamente o pai presente, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, né? Vamos dizer assim, que é o presidente dos Estados Unidos e o dono de uma agenda inexplicável, né? Aí onde a gente chega com isso. O Obama entendeu, então, que a gente não precisava ser prisioneiro do passado. A gente não precisava viver aquilo que os nossos pais viveram e acabar passando isso de geração em geração. A gente pode escolher o que a gente quer deixar, né, como legado. Ele pensou e ele não deixou que a ausência do pai dele definisse o tipo de pai que ele seria. E assim, o exemplo dele é ótimo, porque a gente percebe que, assim, em meio a tantas responsabilidades, tudo que ele tem para fazer, ele nunca esqueceu que o papel mais importante da vida dele é o de ser pai. Isso aí foi o que ele colocou como prioridade na vida dele. Então, com base nisso, a gente pode pontuar alguns passos para evitar ser um fantasma e se tornar um ancestral, né? O passo 1 seria o autoconhecimento, que é a gente olhar para dentro, né, ver quais padrões assim a gente está repetindo sem a gente perceber. Quais feridas a gente tem da infância ainda que influenciam na forma que a gente vai ser, né, o pai ou mãe. O passo 2 seria a comunicação aberta e sincera. A gente precisa ser aquele espaço seguro para os nossos filhos. Eles não precisam de um pai ou uma mãe perfeito, isso aí é óbvio. Eles precisam de alguém que saiba ouvir, que valida os sentimentos deles, né, e que esteja disposto a aprender junto. E isso a gente atinge fazendo perguntas mesmo para ele, fazendo perguntas abertas, tipo, como que você está se sentindo hoje, o que teve de bom hoje na escola, o que teve de ruim hoje na escola, para ele acabar que nossos filhos assim, raciocinem e deem pra gente aquelas respostas sinceras que a gente quer escutar e quer resolver, em vez da gente só perguntar, e aí, tudo bom? Assim, perguntas genéricas, né? Então, assim, a gente faz uma pergunta mais específica para ele, o que teve de bom hoje, o que você mais gostou hoje da escola, o que você não gostou hoje. Eu tenho certeza que seu filho, sua filha vai te dar uma resposta aí que às vezes vai te surpreender. Outro ponto que a gente pode também fazer para deixar eles mais próximos da gente e acabar se abrindo mais também, é a gente demonstrar uma certa vulnerabilidade, né? Tipo, quando a gente errar mesmo, você vai e fala, pô, eu errei quando eu falei aquilo, desculpa, não vou fazer mais isso, não quero que isso aconteça também com você. E o passo 3 é a presença de qualidade, que é o tempo de qualidade, né? Chame do que você quiser aí, que não é estar só presente fisicamente, né? Isso não é suficiente mais. A presença verdadeira mesmo é quando você está ali de corpo e alma. Você desliga o celular, vira a tela, guarda na gaveta, olha nos olhos, né? Ouve de verdade, tem uma conversa ali franca, brinca, seus filhos ainda é criança, brinca com eles, escuta de verdade, ele vai te falar um problema ali que para você é bobo, mas para ele ali no auge ali dos 8, 9 anos de idade é o maior problema do mundo. Uma coisa que você pode fazer para ir exercitando isso é reservar um tempo diário, mesmo que seja 10, 15 minutos todo dia, de tal hora a tal hora, vamos fazer isso, vamos brincar, vamos pintar junto, vamos conversar, e isso aí para exercitar é excelente. Você vai se conectar mais com seu filho, com sua filha, com seus filhos, né? E acaba que vai trazer um momento aí com muito mais intimidade mesmo, né? Com eles. Você pode criar também alguns rituais simples, como, sei lá, na hora da janta, iniciar uma conversa na hora da janta, uma caminhada de manhã, de tarde, de noite, sem distrações, só vocês dois, saindo, caminhando mesmo, em volta da praça e tudo, sem celular, sem música, sem nada, só os dois conversando ali, caminhando Cara, isso é conexão. Você vai ver que vai melhorar assim 100%. E se você percebeu que você está repetindo os ciclos, né? Você precisa romper eles. Tipo, tem que ter coragem em romper esses ciclos. Você não precisa repetir a história que você viveu.
se você teve um pai ausente, mesmo que ele seja presente, ele foi ausente, se você cresceu sem afeto, você pode aprender a dar amor. O passado ele explica, mas não justifica. Então assim, por tudo que você passou, você não precisa repetir isso. Seu filho não merece que você repita isso. E ser um ancestral é justamente aquela coragem de quebrar o ciclo. Mesmo que você não tenha tido o melhor exemplo, você pode ser o exemplo que seus filhos vão lembrar. Você pode e deve ser esse exemplo, né? Então assim, no fim das contas, todos nós vamos deixar um legado, bom ou mal, queira você ou não. A grande pergunta é qual que você está escolhendo deixar, porque a partir do momento que você está vendo esse vídeo, que você está refletindo um pouco nisso, você está escolhendo deixar um legado ruim ou bom. Se você vai ser aquele fantasma que quando seus filhos forem adultos, ele vai lembrar daquilo de forma negativa e ele vai ter que se curar dessas feridas que você está causando, ou se você vai ser um ancestral que vai estar iluminando o caminho dele e ele vai lembrar de você de forma positiva e vai querer repetir aquilo. Ele vai querer porque ele sabe que aquilo vai ser uma coisa boa. Agora eu quero que você pense aí que tipo de herança emocional que você quer deixar para seus filhos. Caso você tenha assistido esse vídeo até aqui, eu peço para você se inscrever, para você curtir, para que isso motive a trazer mais reflexões dessa. E comenta aí, comenta alguma coisa, alguma história que você queira, ou se você concorda, ou se você não concorda, ou se você queira contribuir. Comenta aí que eu gosto de a gente conversar sobre isso aí. Pode colocar aí que a gente conversa de forma tranquila, de forma saudável aí. Se você concordar, não concordo com isso. Concordo, mas nessa parte aqui eu acho que, sei lá, acho que exagerou. Ou então concordo e ainda adiciono mais isso. Coloca aí. O livro que eu vou ver se eu coloco alguma fotinha dela aqui, do livro que é O Pai Estoico. E cara, uma página desse livro me fez eu refletir e ter a ideia de gravar esse vídeo. E eu acho que vai ter... E eu acho que eu vou gravar outros, sobre outras páginas, porque as reflexões, pelo menos as de janeiro, que foi até as que eu vi, né? As de janeiro eu achei excelente. Então com certeza vão vir outros vídeos sobre esse livro, sobre esse tema. E caso você tenha assistido até aí, como eu já falei, deixa o like, se inscreve, por favor. E tamo junto.